A 19 de novembro de 2025, a Escola Superior de Comunicação Social abriu as portas do seu estúdio de rádio para a gravação de uma entrevista singular a alguém que marca a história do jornalismo em Portugal. Tenho à minha frente um homem de rosto sereno, tranquilo, mas sempre atento ao mundo que o rodeia. Professor e jornalista, José Rebelo é reconhecido pelo rigor intelectual, pelo compromisso social e pela defesa da liberdade e direitos humanos. Virtudes celebradas pelos amigos, colegas e pela própria República Portuguesa, que o distinguiu com a comenda da Ordem da Liberdade. Nesta conversa, conduzida por mim, Isabel Damásio, e Manuel da Silva Pereira, dois antigos alunos do mestrado e doutoramento que dirigiu no ISCTE, vamos descobrir o percurso, as ideias e o exemplo de quem fez da integridade intelectual e do compromisso com a liberdade um legado que permanece e inspira novas gerações. Obrigada, professor, pela disponibilidade e por ter aceitado este duplo convite, o de fazermos um livro em sua homenagem e também para esta conversa em forma de entrevista. Comecemos então pelo mundo em que vivemos, uma realidade política e social em perpétuo movimento e na atualidade com um nível de instabilidade global muito elevado. Foi presidente da Liga Portuguesa de Direitos Humanos e vice-presidente da Federação Internacional dos Direitos Humanos. Nessa qualidade liderou missões de observação em muitos países, em África, América do Sul e Europa. Nas suas redes sociais encontramos um discurso que expressa revolta e até uma confissão a de não conseguir reconhecer a Europa em que vivemos. A que se deve esta desilusão, professor? Eu, antes de responder à sua pergunta, gostava de fazer uma muito breve declaração. Era para vos agradecer vivamente a ideia que tiveram, porque esta iniciativa de publicar um livro de homenagem é o que um professor em fim de carreira mais pode desejar. E raramente o consegue. Mas pedia-lhes também que estendessem esta homenagem à professora Maria Augusta Babo, que fez de mim, do jornalista que eu era, ela fez o professor, o vosso professor que eu fui durante tantos anos. Eu acho que, em parte, lhe devo aquilo que vocês eventualmente reconhecem em mim. Quanto à situação no mundo, é um misto de revolta, de incapacidade em fazer seja o que for, para que as condições se alterem. Algo que me tem chocado profundamente é exatamente aquilo que se passa na Palestina, mais concretamente em Gaza. É porque, quando ouvimos falar dos campos de concentração na Alemanha, é através de narrativas que chegaram até nós, a posteriori. Mas o que se passa em Gaza é um genocídio quase indireto, que nós cotidianamente assistimos às cenas, assistimos ao infortúnio daquela gente, homens, mulheres, crianças, cujas casas já vêm abaixo, estão em tendas, que são vítimas de tiros quando estão em fila para os raros caminhões que conseguem entrar para a distribuição alimentar. Do seu ponto de vista, a comunidade internacional não está a conseguir fazer o suficiente para resolver estes problemas? Ultimamente parece haver alguns passos nesse sentido, mas este problema não é de hoje, não é de ontem, ele começou logo no quadro da parte final da Primeira Guerra Mundial. E foi um problema que foi sempre resolvido em funções de interesses variados e não em função dos interesses dos próprios povos. A ideia da criação dos dois Estados nunca passou de uma estratégia discursiva, porque na prática nada foi feito efetivamente para que fossem construídos dois Estados. O que nós tivemos foi duas populações em confronto permanente, das quais uma extraordinariamente bem equipada de um ponto de vista militar e outra reduzida cada vez mais
a terrenos mais limitados, mais separados, com a construção constante de colonatos, violando as próprias regras internacionais. Aliás, tudo quanto diz respeito à legislação internacional foi violado ao longo de décadas naquela zona. Não há forma de desinstalar os poderes hegemónicos instalados. Cada vez se instalam com mais força. E o conflito Rússia-Ucrânia, que preocupações é que lhe trazem? É de outra natureza. A Ucrânia é um país com pouca tradição. Há partes da Ucrânia que tiveram muito tempo, que fizeram parte do Império Austro-Húngaro. Há partes da Ucrânia cujas origens são eslavas. Não há assim uma identidade nacional como noutros países europeus. A Crimeia, por exemplo, passou para a Ucrânia através de uma oferta de um líder da então União Soviética. Mas, ao passar da Rússia para a Ucrânia, era passar de um Estado para o outro que pertenciam um e outro à União Soviética. Quando implodiu a União Soviética, a Ucrânia passou a ser um país autónomo, já não um Estado de uma federação de Estados, e a Rússia passou a ser outro país autónomo. E com esta separação começaram a manifestar-se problemas ao nível das populações extremamente graves. Uma grande parte da população da Ucrânia é de origem russa. Falam russo. Têm cultura russa. Há aqui um conflito difícil de travar. Conflito muito difícil de travar. Na Europa, por toda a Europa, vemos que os discursos radicais, os discursos populistas estão a chegar não só, ou melhor, saem dos discursos para entrarem nos próprios regimes políticos. Que caminhos é que acha que temos que percorrer para tentar proteger as democracias, que por enquanto é o único sistema que conhecemos que nos permite viver em liberdade? Se eu tivesse resposta para a sua pergunta, realmente acho que não há resposta para essa pergunta. Mas o que podemos é constatar o que se está a passar por todo o lado. Na Europa, como na Áustria, como nos Países Baixos, como em Espanha, como na Grã-Bretanha, em que o partido que mais força fez pelo Brexit, de Farage, está em grande progressão. Na Itália, que parece que já esqueceu os anos do fascismo. E tudo isto se alastra ao que aconteceu nos Estados Unidos da América. Aquilo parece uma ópera bufa. Autenticamente. Em Portugal nós acha que corremos esse risco? Quer dizer, a democracia em Portugal nasceu de um golpe de Estado que depois se converteu em processo revolucionário. E é curioso que os partidos políticos em Portugal, naquela primeira fase, quando se constituíram, criaram todos denominações à esquerda. O partido da direita apresentou-se como pertencendo à grande categoria dos partidos democrata-cristãos. Um partido popular, como os partidos populares europeus, recebeu a designação de Partido Social-Democrata. Aquilo que era efetivamente o Partido Social-Democrata passou a chamar-se Partido Socialista. Houve uma espécie de esquerdização das denominações nesta primeira fase. Após o 25 de novembro, a direita começou a exprimir-se cada vez com mais força e passou num espaço de tempo curto, apareceu uma extrema-direita. Digamos que essa extrema-direita já surge tardiamente em relação ao processo que se verificou noutros países. Em França, com a Frente Nacional, e como eu referi há pouco, na Itália, na Espanha, na Grã-Bretanha, na Áustria, na Alemanha. Bom, em Portugal surge mais tarde. E surge mais tarde porquê? Justamente por causa de ter havido um processo revolucionário na gênese da democracia portuguesa. A esperança que os cidadãos comparem, por exemplo, o que se passa noutros países, olhem para os políticos em Portugal
e quando vão votar possam ter em atenção tudo o que conhecem e daí o seu otimismo em relação a esse processo? Quer dizer, eu acho que a informação não circula dessa forma entre todos os países europeus, de maneira a que as diferentes opiniões públicas se informem de uma forma qualificada. O desenvolvimento destes populismos também está ligado àquilo que foi a evolução dos meios de comunicação, dos processos de mediatização em todo o mundo, da inovação tecnológica que teve como ponto alto a digitalização. Bom, isto deu origem a um novo processo eu não digo de informação, diria mais de comunicação, em que aqueles princípios fundamentais do jornalismo, a independência, a honestidade, o rigor, foram secundados, passaram para um segundo plano. Professor, sei que esteve exilado, teve que sair para Paris em 1969, numa altura em que provavelmente em Portugal não poderia desenvolver as suas ideias e aquilo que era a sua intervenção cívica. Receia que haja uma geração que possa de repente ter que começar a sair dos seus países para se exilarem noutros, porque chegamos a um ponto em que não têm a liberdade para se exprimir? Bom, ou isso não é receio que se possa ter? Quando me exilei, havia uma coisa que é absolutamente impensável para as pessoas que não conheceram o antigo regime, que é a censura prévia, em que tudo era censurado. Eu lembro que nessa altura era jornalista da República, onde eu entrei em 1966, e uma notícia tinha que se mandar sempre as provas para a censura. Bom, e a censura podia cortar parcialmente, cortar totalmente, podia até exigir provas de página. E quando exigia provas de página, os jornais perdiam os meios de transporte, já não chegavam a tempo ao Porto, não chegavam a tempo ao Algarve. Era um drama. Houve uma altura que a censura começou a cortar todas as notícias que criticavam a atuação de árbitros de futebol. Isso para nós foi um espanto. E depois viemos a saber que um dos membros da censura fazia parte ou tinha relações com a Comissão Central de Árbitros. Isto para ver a que limites ia a censura, porque não é admissível a censura de opiniões contrárias à do governo. Mas o papel da censura ia muito para além disso. Não se tratava só de impedir a difusão de ideias contrárias às do governo. Tratava-se até de defender os pequenos interesses, os interesses corporativos, as relações de amizade e tudo isso. Tudo isso era cortado. E não quis continuar a viver neste não quis. E foi para Paris. Fui para Paris. Que em 1972 acaba por ser contratado por o jornal francês pelo Le Monde. Aí desenvolveu algumas atividades jornalísticas e não só, porque o Le Monde começou por o integrar, não como jornalista, mas numa outra função. É que eu entrei pelo mundo de uma forma absolutamente inacreditável. Tinha acabado o equivalente ao mestrado, que a França se chama o DEA, Diplôme d'études approfondies. E, por acaso, uma das vezes que eu fui à Sorbonne, vi lá uns cartazes em que tinha sido inaugurado no âmbito da Faculdade de Direito do Panthéon-Sorbonne, da Universidade de Panthéon-Sorbonne, um doutoramento em Ciências da Informação, dirigido pelo Hubert Beuve-Méry, que é uma personagem histórica em França. Foi ele o fundador, o criador do jornal Le Monde, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que o presidente do Conselho Provisório, que é o general de Gaulle, chamou o Hubert Beuve-Méry e propôs-lhe que no edifício do Le Temps, com a tipografia do Le Temps, com os operários e com os jornalistas do Le Temps, fizesse um jornal diferente, porque o Le Temps foi considerado como tendo colaborado com os ocupantes alemães e, portanto, foi proibido. E então que nesse jornal e com essas pessoas e esses equipamentos fizesse um outro jornal, um novo jornal, que desse ao mundo uma boa imagem da França, porque a França não saiu muito bem tratada da Segunda Guerra Mundial. Daí o título do jornal Le Monde, e daí o facto do Le Monde publicar diariamente na primeira página a primeira coluna à esquerda, que era sempre sobre acontecimentos internacionais. Ora bem, Hubert Beuve-Méry veio de Portugal nos anos 36, 37.
e numa altura em que o salazarismo era visto com alguma benevolência nos meios conservadores europeus. Dizia-se oposto aos totalitarismos, fosse o fascismo italiano, o nazismo alemão ou o ultraliberalismo norte-americano, e apresentava como contrapartida a doutrina social da Igreja como estando na base do regime. Portanto, isto para pessoas assim relativamente conservadoras sossegava e era um regime aceitável, até porque se fazia logo a comparação com o regime espanhol, os vizinhos da Península Ibérica, com um general na frente. Ele veio a Portugal e fez 2 artigos publicados na revista da Alliance Française relativamente favoráveis ao salazarismo. Depois veio a Segunda Guerra, acabou a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra o salazarismo mostrou a sua verdadeira face. E o Hubert Beuve-Méry nunca teve a ocasião de se retratar dos tais 2 artigos que aparecem-lhe na frente. Um jovem jornalista e exilado, foi a sorte do dito, porque o Hubert Beuve-Méry assumiu-se como o meu protetor, porque, quer dizer, utilizou-me como, digamos, como escapatória para aquilo que ele não fez, que foi o retratar-se. Ao fim de 2 ou 3 meses de contactos, pediu-me para se eu estava de acordo em ter reuniões com ele, e então aquilo consistia em semanalmente fazer a crítica das aulas dele. Eu era um miúdo, também não tinha a noção da responsabilidade, e dizia: Monsieur Beuve-Méry, quando fala parece estar a dormir. E ele dizia: mas não estou. Eu disse: mas pois não, acredito que não esteja. Mas para os alunos falta-lhe ritmo, falta-lhe vibração. Eu tinha capacidade para dizer isto. O resultado, a dado momento, o Beuve-Méry perguntou-me se eu não queria ir para o jornal. Eu, que não tinha trabalho, nunca me podiam ter feito uma oferta maior. Eu disse: com certeza. Eu não falava o francês suficiente para ser membro da redação. Então criaram um lugar para mim. E o lugar era chargé d'études, encarregado de estudos, que consistia o quê? Consistia em avaliar as diferenças de venda do jornal, arrondissement por arrondissement em Paris, cidade por cidade em França, país por país no estrangeiro, em função dos acontecimentos de natureza política, de natureza cultural, de natureza económica ou financeira, etc. Porque, na altura, todos os jornais de Paris eram distribuídos por uma cooperativa de jornais. E então nós, de um dia para o outro, podíamos alterar o número de exemplares colocados à venda em cada ponto de venda. Portanto, o mundo queria construir uma espécie de matriz que pudesse, digamos, atuar em cada instante em função do acontecimento. Portanto, havia as audiências do Le Monde, para começar, depois é que passou a ser jornalista. Eles criaram, portanto, este grupo de estudos procurando fundir 2 capacidades que eu podia ter, uma que era a de jornalista e outra a de mestre em ciência política. Portanto, conseguia depois... Isto foi criado para mim e terminou comigo. Quando eu fui transferido para a redação e depois fui enviado como correspondente permanente em Portugal, acabou este grupo de estudos, que tinha 3 ou 4 pessoas. Acabou. Foi nitidamente para o deixar ficar no jornal. Gostava de si. Para me arranjar um lugar no jornal. Muito bem. Depois, então, é convidado para vir para Portugal, vem em 74, em dezembro, e começa a escrever crónicas sobre o que se passa por cá, e por cá tinha havido uma revolução, a 25 de Abril. O que lhe pergunto aqui foram muitos milhares os seus textos, ou algumas largas centenas de textos que escreveu, e através dos quais os franceses recebiam as notícias. Foi cerca de um milhar de textos. Muito bem. Esta pergunta que faço deste bloco, desta entrevista, é sabermos se nessa altura, apesar de já estarmos em liberdade, se ainda havia dificuldades para escrever, ainda havia algum clima de uma certa censura, apesar de já ter chegado aqui quando essa censura, em princípio, tinha sido banida. Como é que foi escrever nesta altura? Era um bocado difícil por uma razão. Houve uma altura, em 1975, em que o Le Monde só em Lisboa vendia 5.000 exemplares. Portanto, vendia mais do que muitos jornais diários portugueses, alguns jornais diários portugueses.
E quem o comprava eram elites políticas com responsabilidades de direção das diferentes formações políticas que se afrontavam neste ambiente social e político em que Portugal vivia. Portanto, eram pessoas que atribuíam uma importância extraordinária àquilo que o Monde trazia. Não só porque tinham consciência das repercussões que o Monde tinha no mundo, como por estarem muito ligados ao jornal e, portanto, eles próprios, pessoalmente, viverem intensamente o mais pequeno pormenor que o Monde pudesse tentar pôr em relevo. Isso levou a que tivesse problemas com alguns dirigentes políticos. Eu lembro-me de um que tinha estado exilado em Paris, para o qual o Le Monde era uma bíblia. Quando soube que era eu que seria nomeado para Lisboa, ficou satisfeito porque pensou que tinha o jornal na mão. Tinha um amigo. E ele telefonou, um amigo. E ele telefonava-me a dar-me a sua versão dos acontecimentos, sobretudo no âmbito da política internacional, etc. Só que acontecia com frequência que a versão que era dele não coincidia com a versão que era a minha. E como no jornal a que saía não era dele, mas a minha, isso levantou alguns problemas. Mas o maior problema que eu tinha para publicar não era no que respeita ao conteúdo, era no que respeita à tecnologia. É que hoje não se imagina o que era mandar um texto para Paris, para um jornal que é um vespertino. A primeira edição saía ao meio-dia. Tinha que mandar os textos até 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, por telefone. Portanto, eu terminava o texto e telefonava logo para as telefonistas a dizer: olha, é preciso de uma chamada urgente para Paris. E então tinha que desligar o telefone e esperar que elas me telefonassem para eu ditar o meu texto para Paris. Bom, eu lembro de uma pequenina história que é terrível, que eu pedi a chamada para Paris, estava já em cima da hora do fecho, passou-se um quarto de hora, passou-se meia hora, passou-se 3/4 de hora e não veio a chamada. Eu não conseguia mandar o texto por telefone. Então telefono eu outra vez para as telefonistas e digo: olha, vejam lá se me põem em contato com Paris, que isto é uma coisa muito urgente, trata-se de um jornal, não sei quem, tal. Ela ouviu, não disse nada. Deixou-me falar. Quando eu me calei, ela disse: bom, se algum dos meus colegas quiser entrar em contato consigo para lhe passar a chamada para Paris, não pode, porque o senhor está ao telefone a falar comigo e não dá. Isto é uma coisa kafkiana, que hoje nenhum jornalista pode imaginar o que isto representa. Dificuldades do jornalismo de outros tempos. Esta carreira de jornalista depois cruzou-se com a carreira de professor. Manuel Silva Pereira. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Se as minhas contas estão certas, o senhor foi jornalista 25 anos, de 66 a 74. Na República fui de 66 a 69. A 79 e depois... Não, 60. 69. Pois, foi quando eu me exilei. Exilou-se e depois foi, no Le Monde, a sua última colaboração é de 91. É sim, 91. Portanto, números redondos, são 25 anos de jornalista. E depois... Eu diria, com mais rigor, que são 19. Ok, 19 anos. Pronto. E depois esteve na academia 32 anos. Entrei em 90, saí em 2015. Eu tinha aqui a data de 83, 1983. Sim, entrei em 90 nos temas. Exato. Antes disso, tinha na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Números redondos são 32 anos. Sim. A minha curiosidade é a seguinte: qual foi a parte do jornalista que permaneceu no professor? De que é que o professor se serviu da sua experiência jornalística? Há uma coisa que indubitavelmente me foi útil. Eu, não tanto os 3 anos de jornalismo na República, mas os 16 anos de jornalismo no Le Monde. Porque o Le Monde é um jornal extremamente cartesiano no que respeita à sua forma de apresentar os acontecimentos e tudo isso. Um dos grandes exercícios no Instituto de Estudos Políticos de Paris, no Sciences Po,
consistia em pedir aos alunos que fizessem um exercício que consistia em sintetizar a coluna dos estrangeiros que vinha na primeira página, que já ela é uma síntese. E eu lembro-me que na minha prática jornalística, eu no início eu levava 3, 4 horas por dia a ler o Le Monde, mas se alguém me perguntasse o que é que eu tinha lido no Le Monde, o que é que se passava no mundo, eu era capaz de não saber reproduzir, porque aquele tempo que eu perdia na leitura no do Le Monde era mais para adquirir uma espécie de competência na estruturação dos textos do que na captação efetiva dos respectivos conteúdos. E isso foi útil para Foi depois... extremamente útil. Eu acho que tenho alguma capacidade de síntese, coisa que em Portugal não se treina, essa capacidade Mas eu de síntese. digo, no exercício docente, isso depois Docente. foi útil, essa ferramenta, como agora se diz. Exatamente. É útil na perspectiva de poder sintetizar conceitos, teorias e não desenvolver um discurso em que se começa a falar de alhos e se acaba a falar de bugalhos. Porque em Portugal não existe esta tradição de fazer sínteses. Para fazer um artigo, a primeira coisa que eu queria era uma frase de abertura. Bom, o lido. A segunda coisa que me preocupava era uma frase final, que os franceses chamam la chute. E depois tentava criar uma espécie de um sumário que permitisse, logicamente, estabelecer a ligação entre o lead e a chute. Era uma espécie de um sumário, de maneira que cada uma das partes decorresse logicamente da anterior e conduzisse àquele final. Lendo textos, seja de alunos, seja de professores, vê com muita frequência expressões do género. Como eu disse atrás, ou como terei ocasião de desenvolver mais à frente, e estas expressões revelam imediatamente a ausência de um plano de texto. E as pessoas escrevem à medida que as ideias lhe vão chegando à cabeça. Ponto. E daí que as coisas não decorram naturalmente uma das outras. Com esta preocupação do lead, da chute e do plano, acabou por se manifestar na forma como eu preparava nas minhas aulas e, sobretudo, na forma como eu me exprimia. Okay. Mas isso eu acho que vocês estão em melhor condição do que eu para confirmar ou negar. Por falar nisso, em 2011 o senhor coordenou uma investigação profunda sobre o perfil sociológico do jornalista. Eu lembro, novamente, a data de 2011. Em 2025 o jornalista ainda é o mesmo? O perfil ainda seria coincidente com aquele que apurou em 2011? Ou, entretanto, nestes 14 anos houve uma tal transformação que o jornalista hoje é radicalmente diferente? Houve uma transformação para pior. Não na qualidade dos jornalistas, mas na forma de se fazer jornalismo. O grupo que eu coordenei, que era constituído por antigos jornalistas que tinham decidido regressar à universidade, mas já não tinham equivalência nenhuma às cadeiras que tinham feito. Foi nessa altura que se criou no ISCTE um curso de pós-graduação em jornalismo aberto a jornalistas que tivessem no mínimo 5 anos de carreira profissional e com currículo vitae relevante. Alguns desses jornalistas que acabam por formar o grupo que eu passei a coordenar, que ligou o ensino à investigação. Fazem parte desse grupo jornalistas conhecidos como o Adelino Gomes, como a Diana Andringa, como o Alexandre Manuel, como o Cesário Borga, como tantos outros que são muito conhecidos. Era uma elite do jornalismo que constituía aquele grupo de investigação. Mas saltando agora para 2025... Quer dizer, de 2011 haverá muito, com certeza, muitas diferenças. De 2011 para 2025 houve muitas diferenças. Primeiro, ao nível da organização do aparelho, das estruturas dos jornais, das estações de rádio e tudo isso. Houve uma diferença muito grande. Para melhor? Digamos, com maior profusão de títulos, mas em termos de conteúdo eu direi que não é melhor. Quando se criou o primeiro canal de televisão de informação
informativa, eu lembro-me de estar com um dirigente político e disse-lhe, mas então será que Portugal tem dimensões para preencher um canal só de informações durante 24 horas? Era a SIC Notícias. Exato. Eu levantei este problema e o meu interlocutor também não encontrou resposta para ele. Disse que era muito difícil imaginar. Hoje, canais só de informação, já há 4 ou 5. Não há matéria para preencher aqueles canais. Resultado, como se diz em linguagem jornalística, este chouriço. Ou a mesma notícia é dada 8, 9, 10 vezes durante o dia. E depois há um outro problema, que é mais profundo. É que a própria digitalização e o desenvolvimento dos cérebros algoritmos permitiram fragmentar o espaço público. O jornal deixou de se dirigir a cidadãos para se dirigir a consumidores. Quer dizer, a função cívica da comunicação social foi colocada em segundo plano na medida em que a prioridade foi dada à comunicação social como produto comercializável. Bom, os algoritmos dividiram o espaço público em fragmentos consoante as opções de consumo de cada pessoa. Acontece-me com frequência no Facebook, se abre um anúncio qualquer sobre armários de cozinha, eu depois, durante 3 semanas, todos os dias me aparecem não sei quantos anúncios de armários de cozinha, que a pessoa até diz assim, mas como é que eles sabem que eu estou interessado no armário de cozinha? E não aparece mais nada, aparecem-me armários de cozinha, armários de cozinha, armários de cozinha. Estão a ampliar as suas opções, o que é sempre bom. Estou a aproveitar e a potencializar. Exato. Professor, deixe-me só lembrar-lhe uma frase que Humberto Eco disse a propósito do aparecimento da televisão. Humberto Eco dizia que a televisão tinha morto o jornalismo, mas havia uma esperança e essa esperança estava na academia que o ia ressuscitar. Está de acordo, agora em 2025... E face ao desenvolvimento das tecnologias, a academia vai ressuscitar o jornalismo? Também se disse que a televisão ia matar a imprensa escrita, que a imprensa escrita ia matar, ou que a imprensa radiofónica. A imprensa escrita já teve várias ameaças de morte. Mas a imprensa escrita não está nos cuidados intensivos. Pois, mas está já há muito tempo. Mas não é por causa do aparecimento da televisão. Aliás, há uma coisa que nós também temos de ter em consideração. A pessoa pode ter tendência a pensar que a formatação do espaço público é conseguida mais à custa de televisão do que à custa de jornais. Mas isto não está totalmente correto, porque uma grande parte da informação televisiva é feita a partir das notícias que vêm publicadas nos jornais. Nós de manhã, nos primeiros jornais da rádio, por exemplo, ouvimos os grandes títulos da imprensa. E esses grandes títulos da imprensa vamos depois vê-los tratados com mais profundidade nos jornais televisivos que nós seguimos. Portanto, a imprensa escrita não tem o mesmo valor comercial que tem os canais de televisão, não têm as mesmas receitas publicitárias, que não é óbvio, mas continua a ser fundamental na construção do espaço público. Já há uma esperança. Há uma esperança. Agora, há outra coisa, que é a questão da universidade. Primeiro é preciso que ela... Talvez o jornalismo do século XXI, não o jornalismo... Primeiro é preciso que a universidade ela própria se ressuscite. Bom, porque as relações são recíprocas. Atualmente a questão põe-se com aquela fusão de 2 instituições. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é da investigação, com a Agência para a Inovação. Bom, em princípio, fundir investigação com inovação parece-me óbvio. Não é? A investigação tem como objetivo inovar. Mas quando se faz uma fusão desta natureza, em termos institucionais, em termos organizacionais, qual é a suspeita que eu tenho de imediato? É que fundir investigação com inovação significará colocar num plano subalterno tudo aquilo que diz respeito a uma investigação mais especulativa, uma investigação mais conceptual, pô-la em segundo plano, em favor de uma investigação virada para a aquisição de instrumentos que tenham efeito imediato no mercado.
Esse empirismo já nós verificámos que no campo do ensino das ciências da comunicação na universidade. Nos anos 82, quando eu comecei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, havia uma parte muito importante de formação que era dada pela sociologia, pela ciência política, pela semiótica, pela linguística. Aulas de jornalismo propriamente ditas havia muito poucas, porque se dizia o jornalismo como técnica é aprendida nos jornais. O que a universidade procurava dar era uma espécie de capacidade de leitura e de escrita crítica, de observação crítica do real, de desmontagem de todas as representações de real. Era isto que era o núcleo fundamental do ensino universitário. Se verificar a alteração nos planos de estudo em determinadas universidades, vai ver que estas matérias mais especulativas, mais conceptuais, foram desaparecendo em favor do ensino das técnicas que são efetivamente aprendidas num órgão de comunicação social, porque não é a universidade que confere aquela capacidade que a pessoa tem, aquela tremura quando se aproxima a hora de dar a notícia ou de escrever a notícia, quando não se tem, quando a pessoa sente que não está a tempo, quando verifica que as suas fontes não são necessárias, não são suficientes para fazer os cruzamentos que se impõem. Aquilo vibrar no trabalho, aprende-se, é quando se está efetivamente a trabalhar, não é no contexto das aulas. E as aulas o que deviam ter era essa outra dimensão que foram perdida, que foi-se paulatinamente perdendo, que foi essa aquisição de um espírito crítico de maneira a saber-se desconstruir o discurso de um jornal. Esta capacidade de desconstrução do discurso, de ver atrás do que está escrito o que há de estratégias manipulatórias. E acho que isso seria a melhor formação para um jornalista, porque depois, se ele fosse honesto, reagia e resistia ao uso, à prática dessas mesmas estratégias manipulatórias. O seu percurso, para além de se cruzar com a academia, com o jornalismo, também se cruzou com a política na Câmara Municipal de Setúbal, onde foi vereador da Cultura e Informação. Numa terra, aliás, onde há uma figura que o acompanhou, penso que toda a vida, porque tudo aquilo que eu tenho lido a seu respeito, várias entrevistas que deu, vários textos, há sempre uma figura permanente, a do seu avô Jaime Rebelo, que estava exatamente na Península de Setúbal e foi aí que teve também graves problemas com a censura e com a perseguição política. Com a perseguição política. Com a censura, quer dizer, ele era pescador. Ele era pescador, mas a sua atividade política e a sua intervenção social não era do agrado dos poderes instituídos. Anarcossindicalista. Portanto, havia ali um problema com o regime de então. O que lhe pergunto sei que também vi que era o neto mais velho, que conversava muito com ele. Que histórias é que ele contava, que palavras que transmitiu, que o marcaram e até, de alguma forma, podem ter alterado o seu percurso de vida em determinados momentos? O meu avô falava muito pouco da sua vida enquanto anarcossindicalista. Ele foi pela primeira vez preso, tinha 28 anos. A partir daí conheceu o Aljube, conheceu Caxias, foi deputado para Angra do Heroísmo 2 vezes, foi deputado para Moçambique. Aos 36 anos foi solto e nesse mesmo ano foi para a Espanha e entrou na Guerra Civil de Espanha. Quando as tropas de Franco chegaram a Barcelona, passou para a França, teve em campos de concentração, em Argelès-sur-Mer e em Gurs, e depois em Gurs foi enviado para Portugal, tuberculoso. Depois aí começou o périplo dos sanatórios, o sanatório da Guarda, o sanatório da Flamenga, depois teve várias recaídas. 56, 57 é que foi dado como curado. A minha família era muito pobre, portanto o meu avô estava longe de ser um herói para a família. A família considerava que, no fundo, ele tinha sido responsável por aquela situação de miséria que tinha durado anos a fio. Nós conversávamos quase todas as noites no café,
não em casa, no café. Mas a sua preocupação não era falar da prisão. Ele tinha os seus autores preferidos, o Eça de Queiroz, o Victor Hugo, o Émile Zola, ao ponto de ter dado o nome de Émile Zola ao meu tio. E depois havia o Kropotkin, o Maxim Gorky, o Dostoiévski. Isto foram as minhas leituras na formação da minha identidade cultural e política. Inevitavelmente, esta formação foi transportada para a minha atividade enquanto cidadão. O seu avô teve uma atividade cívica de intervenção do ponto de vista sindical nessa época. O professor também teve uma atividade cívica bastante intensa durante a sua vida. Já que falamos dos direitos humanos e de estruturas que liderou até, agora nesta atividade cívica integrou também o Conselho da Opinião de Televisão Pública. O que eu lhe pergunto, em final desta nossa conversa, é se do seu ponto de vista as televisões públicas ainda fazem sentido ou se fazem cada vez mais sentido, ao contrário daquilo que alguns defendem, que já não deveriam existir. Dir-lhe é que elas fazem cada vez mais sentido. Cada vez temos mais necessidade de uma televisão pública, desde que a televisão pública não esteja ao serviço dos governos. Isto é, desde que haja dispositivos que protejam a televisão pública, lhe confiram possibilidades para poder exercer em liberdade e em rigor a sua função. A RTP tende a ter essas estruturas atuais que lhe permitem exercer o seu serviço com esse enquadramento? Eu não diria que tem dias, mas diria que tem tempos. A história da RTP tem períodos variáveis. Houve períodos em que o ministro ou o secretário de Estado da Tutela telefonava para saber qual era o alinhamento do telejornal. E teve outros momentos de alguma liberdade. Mas, quando se compara os conteúdos da RTP com os conteúdos da maior parte dos canais privados, há uma diferença muito grande. E depois, de alguma forma, nós somos todos sócios da televisão pública. Nós estamos todos a pagar, mais que não seja através da taxa de eletricidade. Estamos todos a pagar a televisão. Temos uma palavra a dizer e é nesse campo que o Conselho de Opinião pode atuar, porque o Conselho de Opinião, segundo os estatutos, representa a sociedade civil na estrutura da RTP. Portanto, o Conselho de Opinião deverá ser um porta-voz daqueles anseios e daquelas queixas, daqueles protestos que se podem manifestar. Procura ser. Há 10 membros que são eleitos pelo Parlamento, e depois há mais representantes das mais diversas instituições existentes no país, e que confluem todos no Conselho de Opinião, que, portanto, acaba por ter uma distribuição muito diversificada quanto aos objetivos de cada um dos seus membros, quanto às opções políticas e ideológicas de cada um dos seus membros, mas tudo isto, olha, eu tive no Conselho de Opinião 12 anos, até que achei que já tinha dado para aquele peditório. As suas opiniões. A RTP cumpre hoje a sua missão, do seu ponto de vista, de prestação do serviço público? Eu acho que se pode cumprir sempre melhor a sua missão. E há, com certeza, melhorias grandes a fazer na condição da televisão não estar condicionada. Esse condicionamento, do seu ponto de vista, ainda pode existir e deveria ser refletido para que acabasse? Eu, na altura, estava muito próximo do Conselho Geral Independente, falava com muitos amigos meus do Conselho e não faltava as queixas quanto à dificuldade em exercer o seu poder. Mas quando a televisão pode ter um efeito corretivo. Por exemplo, para separar aquilo que é manifestamente publicidade daquilo que é manifestamente conteúdos informativos. E nem sempre a televisão o faz. Quando nós assistíamos num programa da manhã, Praça da Alegria, aquela publicidade àqueles produtos em que o apresentador, o pivô do programa, ele próprio fazia a publicidade do produto, isto aqui é de facto tudo o contrário daquilo que a televisão
deve fazer. A RTP deveria ser um orientador de boas práticas para o mercado televisivo em Portugal. De boas práticas e elemento corretor, e onde o telespectador possa encontrar uma alternativa, porque no caso das televisões privadas, elas satisfazem interesses privados, satisfazem interesses comerciais. Também têm princípios de responsabilidade social. E aí é um social. problema grande, que já se arrasta desde o início da criação de canais privados de televisão. Foi em 1991. É que não há qualquer controle. A ERC não tem esse papel? A ERC não exerce esse papel. Olha, o alvará é renovado. Se verificar que não são, digamos, malbaratados os princípios que levaram a que o júri constituído por efeito escolhesse tal e tal candidatura para criar canais privados. Já assistiu a algum caso em que algum canal de televisão fosse considerado como infrator por parte da ERC no final do mandato? Foram todos, com certeza, foram todos rigorosamente cumpridores. Na TVI, os atuais associados, nenhum deles o era em 1991, quando a TVI foi criada. Professor, o professor ao longo da sua vida foi distinguido com vários prémios, digamos, pela sua atividade que foi desenvolvendo. É professor emérito hoje do ISCTE, desde 2019. Pela mesma instituição teve uma menção de louvor pela forma como exerceu o seu mandato de presidente do Conselho Científico, também como exerceu um prémio pedagógico pelas boas práticas nas atividades de ensino e aprendizagem. Esse foi o que eu gostei mais. Foi o que gostou mais. Foi o que eu gostei mais. E não gostou de receber a comenda de Ordem da Liberdade das mãos do presidente bem. Jorge Sampaio? Então, eu estou a dizer que esse foi o prémio que eu gostei mais dentro do quadro académico. Pois. Então, a Diana Andrinha, num testemunho que tem neste livro onde esta entrevista está incluída, diz que o senhor, quando recebeu o prémio, estava tão feliz que até terá dito que ia usar as insígnias até no pijama. É possível, era pessoa para isso. Mas olha que nunca calhou, porque me dava mal dormir, aquela coisa ao peito. Estas distinções têm um grande significado para si, como é óbvio. Têm, e eu uso-as com muito orgulho. Não há jantar assim protocolar que eu vá sem levar pelo menos a roseta. Mas em Portugal olha-se com um certo desdém para as condecorações. É mais uma lata. No fascismo é que toda essa gente tinha condecorações. Mas eu não, porque estas condecorações já são atribuídas num contexto democrático. Se eu as mereço, parte do princípio que o representante da população, que é o Presidente da República, entendeu que eu as merecia. Bom, e se ele entende na qualidade de representante do povo, num contexto democrático, que eu as mereço, isso só pode dar-me satisfação e orgulho. Já aqui falámos de tecnologias em muitos momentos durante esta conversa. Ainda não falámos da tecnologia que está na moda, a inteligência artificial. A utilização destas novas formas de pensamento, entre aspas, artificial, põe vários problemas às sociedades atuais. Assim, em breves palavras, o que é que deixaria neste momento sobre a utilização desta inteligência artificial generativa no campo do jornalismo? A inteligência artificial, no fundo, ela é criada a partir das múltiplas contribuições que são dadas por cada pessoa, por cada instituição, etc. Não inventa nada. Ela recombina o que lá está. Não foi a tecnologia que inventou, é uma recombinação, uma reordenação de algo que lá foi colocado. Mas quem é o autor? Onde é que está a autoria? E quando eu digo autoria, quer dizer identidade de cada pensamento que é expresso, de cada texto que é produzido. Onde é que está, de facto, a identidade desse texto? São apenas suposições que eu às vezes me coloco, mas sem estar suficientemente habilitado para encontrar resposta para essas dúvidas. Depois de elaborar o guião para esta conversa, eu pedi à inteligência artificial que, tendo em conta aquilo que está disponível na internet a seu respeito, elaborasse uma única pergunta que seria indispensável fazer-lhe. A resposta que obtive foi exatamente esta.
Tendo em conta a vastíssima experiência académica, cívica e jornalística de José Rebelo, uma pergunta essencial seria: quais os valores e princípios que considera fundamentais para preservar a integridade e a responsabilidade social do jornalismo face às rápidas transformações tecnológicas e sociais? O que lhe parece, professor? Mas essa é uma pergunta que, olha, estão aí 1000 perguntas. Exatamente. Ela é tão abrangente, isso também é próprio, presumo eu que seja próprio da inteligência artificial, é que isso é resposta a todo o tipo de questões que pode colocar. E eu podia falar de mim desde que nasci em 25 de abril de 1945. Mas eu fui mais longe e pedi à inteligência artificial que gerasse uma imagem. Uma imagem. Em função do seu currículo, da sua experiência profissional. E da minha idade? Bom, não, está muito mais novo. Eu vou-lhe mostrar as fotografias que a inteligência artificial propõe. Diga-me se concorda, se reconhece, se acha justo. Bom, isso também é tirado de uma fotografia minha. Claro. E a partir daí é feita uma composição. Fazem uma composição, uma montagem, quer dizer. E, portanto, é uma imagem fiel. Tenho um pode ser uma síntese interessante da sua vida, da sua carreira. Pode ser. Eu não gosto do armário da biblioteca que está atrás, que os meus são mais bonitos. Vou buscar o Le Monde. Exato. Vão buscar a capa a beca do Isqueté e fazem uma montagem. Portanto, exato. Isto não é muito inteligente. E ainda fazem uma pintura. Fazem uma pintura. Não sei se... olha, acho esta mais engraçada. O pintor não é conhecido. Por acaso acho a pintura mais engraçada. Mas agora já vi como são feitas algumas que eu já vi de outras pessoas. Está bem, está bem. É uma oferta para o seu álbum de recordações. Muito obrigado. A inteligência artificial, afinal, encontrou na internet. Pois, encontrou e o produto desse encontro... não, mas eu acho que a inteligência artificial vai muito mais longe do que isso, porque isto é encontrar, digamos, os símbolos das minhas principais atividades, das 2 ou 3 principais atividades. Portanto, tem uma expressão da limitação. Vai muito mais longe e vai muito mais profundo. Digamos que nessas fotos e até nesta pergunta que há bocadinho li, há aqui, para si, a inteligência artificial espelha aqui o que são as limitações da própria inteligência artificial, que não dá mais nada do que aquilo que existe. Pois, exatamente. Queremos agradecer à Escola Superior de Comunicação Social ter disponibilizado o seu estúdio para esta entrevista e também ao Nuno Portugal, que esteve aqui connosco na assistência técnica. E em nome de todos os autores que contribuíram com os seus testemunhos e ensaios para tornar realidade o livro de homenagem ao professor José Rebelo, no qual esta entrevista se insere, os coordenadores da obra expressam o seu reconhecimento e agradecimento. Muito obrigada, professor José Rebelo. Nada, muito obrigado eu.